Shalom Leculã, a paz do Senhor Jesus Cristo para todos os ouvintes. Queridos, sem muita delonga, eu quero abordar neste exato momento um assunto muito importante sobre o endurecimento do coração de Faraó pelo Eterno. E a grande pergunta é: em que sentido o Senhor endureceu o coração de Faraó? Em que sentido o Senhor endureceu o coração de Faraó? E eu quero lançar luz a essa grande pergunta, ok? Vamos lá para o texto em hebraico que se localiza no livro de Êxodo, capítulo de número 9, versículo de número 12. Escrito está em hebraico massorético: Vaierhazek, Iervá, Etileve Paró, Velo chamar Alechem Kaaché, Diber, Iervá El Moshe. E está escrito em português: mas o Senhor endureceu o coração de Faraó, e este não os ouviu, como o Senhor tinha dito a Moisés. Torno a reformular a pergunta baseado nesse texto. Em que sentido o Senhor endureceu o coração de Faraó? Queridos, para que eu venha falar em que sentido o Senhor endureceu o coração de Faraó, é necessário que eu venha falar um pouquinho sobre a mumificação, o processo da mumificação, ok? O processo da mumificação é o seguinte: é a técnica de conservação do corpo por meio da retirada do cérebro e das vísceras, ok? Somente o coração não era tirado, porque o indivíduo, segundo a mitologia egípcia, o indivíduo, para ele ser julgado e passar pelo outro lado, ou seja, para ele receber a vida eterna, o indivíduo deveria passar primeiro pela a mumificação, certo? Nesse objetivo de querer receber a vida eterna, aí ele deveria passar pelo processo da mumificação. Depois que o indivíduo passava pelo processo da mumificação, colocavam
dentro do sarcófago. Sarcófago é isso aqui, ó. Tá vendo? Aqui é o sarcófago. Pronto. Isso aqui é um achado arqueológico. Isso aqui é um sarcófago. Dentro do sarcófago colocavam um papiro denominado de papiro dos mortos. Ok? É chamado de papiro dos mortos pelos acadêmicos. Certo? O interessante é que um achado arqueológico acharam esse papiro aqui, ó, dentro de um sarcófago, ok? E esse papiro é denominado de papiro dos mortos, o livro dos mortos. E esse achado arqueológico, e os ouvintes irão entender em que sentido o Senhor endureceu o coração de Faraó, baseado nesse papiro. O papiro do escriba Runefer. Runefer é esse escriba aqui, ó. Certo? Esse escriba de branco. Ele viveu no século 14 antes de Cristo. Ok? E o interessante é que foi encontrado pelos arqueólogos nessa tumba aqui do escriba Runefer, esse escriba aqui de branco, esse papiro, ok? Foi encontrado esse papiro. E esse papiro aqui é desse escriba que está presente no tribunal do deus Osíris. Osíris é esse camarada aqui, ó. Vou mostrar aqui uma foto do deus Osíris. O deus do julgamento. O deus que, segundo a mitologia egípcia, ele é o deus do mundo dos mortos. Tá vendo aqui? Esse aqui é o deus Osíris, o deus do mundo dos mortos. Pois é, as cenas que estamos vendo nesse papiro e que estão pintadas em um papiro do livro dos mortos e retratam o julgamento do coração do escriba de nome Runefer. Esse Runefer aqui, que é esse escriba, que está todo de branco,
ele está sendo julgado. Aqui está ele, eu vou descrever aqui esse papiro. Ru-Nefer, de joelho, e aqui são os deuses sentados, ok? Porque os egípcios eram politeístas. Eles adoravam diversos deuses. Então aqui são vários deuses. E aqui, no canto, é o escriba Hanufer, de joelho, e aqui é os deuses. Esse escriba aqui, Hanufer, todo de branco, ele está sendo conduzido por Anubis, que está com a cabeça de um chacal. Cabeça de um chacal, de um animal. Aqui é o deus Anubis. A função de Anubis aqui é conduzir o escriba que está sendo julgado no tribunal do deus Osíris, que é o deus que julga os mortos e conduz os mortos ao outro lado da vida, caso ele mereça. Suponhamos que seja o paraíso. Anubis está com a chave na mão. Perceba que vários deuses aqui em cima possuem uma chave. Essa chave aqui simboliza a morte e a vida. Anubis conduz o escriba, certo? Porque a função de Anubis é de conduzir o escriba, ok? Até a balança, porque o coração do escriba será pesado na balança. Você vê aqui um coração em uma parte da balança e você vê outra parte da balança, uma pena de avestruz. Aqui é a sala das duas verdades, certo? Aqui em cima está a deusa Maat. Vou te mostrar aqui a deusa Maat. É a deusa da verdade e da justiça. Aqui a deusa Maat. Em cima da cabeça dela tem uma pena de avestruz. E ela está com uma chave que simboliza morte e vida. Ok? Aqui em cima da balança está a deusa Maat, que é a deusa da verdade, da justiça, da organização, e aqui a sala das duas verdades, certo?
Aqui está o coração do escriba e aqui está a balança da deusa Maat, que é a deusa da justiça e da verdade. Aqui é a sala das duas verdades. E do outro lado está a pena de avestruz da deusa Maat. Certo? O coração do escriba, preste atenção, está sendo pesado. E do outro lado tem uma pena. Se o coração do escriba, Hanufer, for mais leve ou igual ao peso da pena, ele seria conduzido para o outro lado da vida. Ele passaria a morar com os deuses. Lembrando que os egípcios eram politeístas, adoravam diversos deuses. Só que se o coração do escriba Hanufer for mais pesado do que a pena, que era o símbolo da verdade, da ordem, da justiça, se o coração do escriba for mais pesado do que a pena, sabe o que acontecia? Esse monstro aqui, denominado de Amit, monstro do Nilo, chamado de devorador das almas, comedor de coração, que tem a cabeça de um crocodilo, tem um corpo de leão e as pernas de hipopótamo. Esse monstro aqui chamado Amit, ele devoraria o coração do escriba Hunefer, caso o coração do escriba Hunefer fosse mais pesado, que é um coração duro, um coração de pedra, um coração pesado, mais pesado do que a pena. Lembrando que ele está diante de um julgamento, um tribunal de justiça. Ele está sendo julgado pelo deus Osíris. Ok? Você entendendo todo esse processo aqui, você vai entender em que sentido o Senhor endureceu o coração de Faraó. Pensamento egípcio. Moisés morou no Egito durante 40 anos. O Eterno mandou dizer, o Eterno falou para Moisés, melhor dizendo, que iria endurecer o coração de Faraó. Mas em que sentido o Eterno disse que iria endurecer o coração de Faraó? Através de um julgamento. O Eterno pesou o coração de Faraó.
na sala das duas verdades. Só que o coração de Faraó estava mais pesado do que a pena de avestruz. Ok? Já entendeu agora? Em que sentido o Senhor endureceu o coração de Faraó? No sentido de um julgamento. Faraó estava sendo julgado por Deus, pelo Eterno, pelo Deus de Israel. Voltamos à descrição desse papiro. Aqui está o Deus Tote. Aqui está o Deus Tote. O objetivo do Deus Tote, com a cabeça de Ibis, que é uma ave sagrada. Vou mostrar aqui uma foto do Deus Tote, com a cabeça. Aqui é o devorador de coração, devorador das almas, o demônio. Aí, ó, Amit. Certo? Eu vou te mostrar agora a foto do Deus Tote. O Deus Tote, ele está com a cabeça dessa ave aqui, ó. Essa ave. Ibis. Essa ave Ibis. Certo? Aqui é o Deus Tote. Cabeça aí, ó, da ave Ibis. Ó, a chave na mão, que simboliza vida e morte. Ó, temos lá a descrição. Aqui é o Deus Tote, com a cabeça da ave Ibis. O objetivo dele é escrever, certo? Escrever ou fazer uma anotação do resultado da pesagem, certo? Esse é o objetivo. Ele é o escriba, ele é um deus e é escriba dos deuses, ou do deus Osíris. Ele está escrevendo o resultado, se o coração foi mais leve ou igual apenas a pena de avestruz, ou se o coração foi mais pesado ou mais pesado do que a pena de avestruz. E o demônio está aqui, ó, o comedor de almas, só olhando para Tote, para saber o resultado. Porque se o coração for mais pesado do que a pena de avestruz, aí o Amit, o demônio, irá comer o coração, que na língua egípcia é chamado de Ba, que é alma. Desse lado aqui está o Nefer, o escriba, indicando que ele passou pela sala das duas verdades e que seu coração foi mais leve ou igual o peso da pena de avestruz da deusa Maat. Aí ele passou pelo processo, e aqui é outro Deus,
o deus denominado de Horus, o deus Horus. Vou mostrar aqui uma foto de Horus, certo? O deus Horus. Pronto, aqui ó, o deus Horus. Esse aí é o deus Horus e ele está com a cabeça de falcão. Aqui um falcão. Tá vendo? O deus Horus com a cabeça de falcão. Aí Horus vai e conduz Hunnefer, o escriba denominado de Hanufer, melhor dizendo, Hanufer. Aí ele conduz até o deus Osíris, aqui a esposa do deus Osíris, que é Ísis. Vou te mostrar aqui Ísis, para ficar mais legítimo, né? Aqui a deusa Maat, a deusa que tem a pena de avestruz na sua cabeça, certo? Aqui a deusa Ísis, esposa de Osíris. Aqui ó a chave que simboliza a morte e a vida. Lembrando que aqui é um processo de julgamento. Ok? Aqui é a esposa dele. Aqui é o deus Osíris. E aqui é a sua esposa